Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre um pequeno país na África que serve de base militar para diversas potências mundiais. A gente vai falar sobre o Djibouti. Bom pessoal, a ideia do vídeo de hoje na verdade veio de uma disciplina que eu estou cursando com o professor Vanderlei Messias da Costa na USP, né, sobre geopolítica e relações internacionais. Em que, debatendo as questões relativas a território, poder, espaço, enfim, um dia o professor comentou a respeito de Djibouti, né, um país que fica aqui nessa região do Chifre da África, aqui exatamente, e que tem, na verdade, cumprido um papel muito importante como base principal da região, base militar importante para diversos países ali na região. O Djibouti, então, como eu disse, ele é um país que fica nessa região do Chifre da África, que é essa região aqui, de novo, né, que envolve, que geralmente envolve, né, nas discussões e nos debates, alguns países como o Sudão do Sul, Etiópia, Eritreia, o próprio Djibouti e também a Somália. Sendo que na Somália a gente tem uma situação importante, porque nós temos ali na Somália uma disputa com relação a quem é o governo instituído. Nós temos o governo somali, né, que comanda a partir da cidade, da capital Mogadishu, mas a gente tem também uma parte no norte, uma região chamada Somalilândia, que é geralmente tratada como semi-independente, né, uma região autônoma que já havia declarado um tempo atrás a sua independência com relação à Somália, mas que acaba de uma forma ou de outra tendo um reconhecimento restrito da comunidade internacional como um todo, né? No caso do Djibouti, a gente está falando de um país que foi colônia francesa até 1967, né, ali na década de 50, nos períodos de descolonização. A região no entorno da cidade de Djibouti, que é o nome da capital do país como um todo, né, já tinha um papel muito preponderante na organização dos circuitos comerciais marítimos, principalmente em razão do canal de Suez. O Djibouti, ele está ali no Golfo de Aden, né, que é justamente essa região aqui que conecta, né, o Oceano Índico. Eu estou testando ainda esse mapa aqui atrás. E o Mar Vermelho, ou seja, uma região que tendeu e tende hoje a concentrar cerca aí de 70% do comércio internacional mundial, porque pega toda a parte que sai da região da Ásia e vai em direção à Europa, né? Se no começo do século a maioria desse volume de comércio acontecia entre as metrópoles ocidentais e as suas colônias, como o caso da Grã-Bretanha, no caso da Índia, no caso da França com relação às colônias da África Oriental, e também da Polinésia, da Indochina, enfim. A partir do século XXI, outras potências começaram a se envolver. A partir do século XX, né, na verdade, outros países já independentes e também outros países de fora da região, de fora da Europa, começaram a se envolver nessa comercialização internacional. É importante a gente lembrar que o controle do canal de Suez foi um dos motivos para a guerra entre Egito e Israel, que aconteceu, né, onde teve a ocupação da Península do Sinai, a ocupação do próprio canal de Suez, enfim, é uma rota, né, uma artéria, digamos assim, vertebral do comércio internacional muito importante, essa região do Mar Vermelho e, em específico, a região do Golfo de Aden. A gente está falando também de uma região que vem vendo alguns conflitos internacionais se aprofundarem nos últimos anos. Porque a partir de 2011 a gente observa ali no Iêmen, né, com o envolvimento do mundo árabe na chamada Primavera Árabe, né, que teve resultados aí bem questionáveis com relação à democracia, à participação ativa da população na política daquela região. Nós tivemos também o início da Guerra do Iêmen, que acontece justamente na parte sul da Península Arábica, justamente na região do Golfo de Aden. Essa guerra do Iêmen ela é bem importante porque até então o Iêmen ele assumia um pouco essa posição de país relevante para o controle da circulação, né, para entender mais ou menos a circulação que se dava ali na região do Oceano Índico em direção ao Mar Mediterrâneo. O que começa a acontecer a partir de 2011 é que justamente com a guerra no Iêmen e com outros conflitos que vão se espalhar nessa borda mediterrânea
do mundo árabe, várias potências vão observar numa participação mais influente, né, uma participação mais firme com relação às suas tropas, os seus governos ou empresas suas nessa região do Mar Vermelho em direção ao Oceano Índico, uma forma de garantir que os seus interesses vão ser mantidos, mesmo esses países estando em períodos de alta tensão social, quando não conflito armado, como é o caso da Líbia, como é o caso da Síria até hoje. Bom, com relação ao Djibouti, cabe notar, né, que o país ele teve, então, a sua independência declarada em 1967. Em 1977 foi quando ele conseguiu o reconhecimento internacional para garantir, né, enfim, a sua independência de fato, não é? E apenas a partir de 1977 o país se tornou um país independente. A partir de 1991, o Djibouti passou por uma guerra civil bem importante que foi resultado dos conflitos também que aconteciam na época na Somália e no norte da Etiópia. E hoje, talvez, ele venha a recuperar o seu papel geoestratégico bem importante devido àquele conflito que a gente já tratou aqui no canal com relação à região de Tigray, no norte da Etiópia. Tigré ou Tigray, no norte da Etiópia, que a gente já tratou aqui no canal também. Bom, por que isso é importante? Isso é importante porque desde 1977 a gente tem presença estrangeira no Djibouti, né, que corresponde basicamente à área da cidade de Djibouti e uma certa hinterlândia. Hinterlândia é um termo que a gente usa em geopolítica, em geografia, que define a área do interior próxima que é demarcada pela relação com algum ponto, com alguma cidade, com algum porto, com algum aeroporto, ou seja, que sofre as influências desse tipo de construção. Então, quando a gente fala de hinterlândia, ali do porto de Djibouti, na verdade a gente está querendo apontar que o próprio país reúne, né, ainda que ele seja um país multiétnico, com maioria de religião, com a maioria da população seguindo a religião islâmica, mas a gente tem duas grandes maiorias étnicas, digamos assim, não vou dizer minorias étnicas, porque compõem cerca de 97% da população, e a gente tem ali, então, essa região no entorno do porto da cidade de Djibouti, e os outros portos ali no entorno que vão, de uma forma ou de outra, também influenciar bastante no tipo de contato que essa região tem com o resto do mundo. A partir de 77, a gente começa a ter, então, essa presença estrangeira em território djiboutiano, e a gente tem, então, desde então, a França. A França foi a metrópole da qual o Djibouti alcançou a independência em 1777 e tinha até 2011 uma tropa estacionada ali no país, que era uma semidivisão da Legião Estrangeira Francesa, né? Essa legião, digamos assim, essa semi-base, né? Semidivisão da Legião Estrangeira Francesa, ela era utilizada para poder atuar em outros países ali da região norte da África, e devido aos conflitos do Mali, enfim, ela foi retirada do Djibouti e foi realocada nos Emirados Árabes Unidos em 2011. Estou aqui com a minha colinha só para anotar certinho, pegar esses detalhes importantes. Acontece que a partir de 2001 a França não se torna mais a única potência que tem tropas lá no Djibouti, né? A partir, né, com o fim da guerra civil que aconteceu lá no país entre 91 e 2001, outras potências começam a negociar com o governo a possibilidade de instalarem, né, ou de terem as suas tropas instaladas em território djiboutiano. Esse movimento ele começa com os Estados Unidos, que aproveita o abandono militar de campos militares franceses, logo depois do fim da Guerra Civil que se abateu lá no Djibouti entre 91 e 2001, e começa a negociar com o governo central justamente a utilização de tropas americanas, né, ter um espaço para que as tropas americanas tenham um lugar ali naquela região que é extremamente estratégica devido a esse fluxo marítimo de comércio e também de pessoas. É por isso que em 2002, os Estados Unidos começam a operação do Campo Lemonnier, né? Esse campo serve de base para os Estados Unidos desde 2002,
situado no litoral próximo da Somália, e serve como base de uma rede importante, né? Se antes ele servia mais de base de apoio para vigiar o que acontecia na Somália, tanto durante a Guerra Civil como posteriormente, hoje em dia esse campo, né, o Campo Lemonnier, ele é mais utilizado enquanto uma base para uma rede de mecanismos de vigilância, controle e espionagem realizados principalmente por drones que os Estados Unidos têm alocados ali nessa base. Por isso, os Estados Unidos pagam ao Djibouti por ano cerca de 63 milhões de dólares para ocupar essa base, né? Outro país que instalou muito mais recentemente que os Estados Unidos uma base militar lá no Djibouti é a China. A China tem a sua primeira base ultramarina, né, a primeira base fora do território chinês do Exército Popular de Libertação, construída em 2016 no Djibouti, sendo que essa base começou a operar em 2017. O principal uso dessa base por parte das tropas chinesas tem sido para ações anti-pirataria ali na região do Chifre da África, assim como atividades de coleta de dados de inteligência, operações de evacuação de não combate, né, fora de combate, justamente treinando para atingir, né, de repente, realizar operações que envolvam sequestro, por exemplo, de navios, né, e barcos, e contra-terrorismo. Essa base chinesa, ela fica do lado, né, do porto da cidade, do porto de Doralé, que foi administrado por uma empresa chinesa até 2018. Em 2018, o governo do Djibouti renacionalizou o controle desse porto de Doralé, ainda que a base militar chinesa continue ali localizada, né? E ele tem sido apontado, esse porto, como um dos significados importantes de compreender essa nova dinâmica chinesa no entorno da diplomacia da infraestrutura. Ou seja, em meio às práticas da iniciativa do Belt and Road, né, do cinturão e da rota, da expansão das redes comerciais das empresas chinesas, a China tem investido, principalmente nessa região do Oceano Pacífico, na instalação de infraestrutura logística, sobretudo em portos, né? E isso tem gerado dívidas dos governos para com os chineses, e os chineses têm então cobrado a dívida com o controle desses portos. Não é o caso de Doralé, porque era administrado por uma empresa chinesa, era um porto já um pouco mais antigo que foi nacionalizado, mas não impactou na dinâmica de relacionamento entre o Djibouti e a China. Mas ainda assim trata-se de uma posição importante, né? Principalmente se tratando da única base militar do Exército Popular de Libertação fora do território chinês, né? Bom, a outra potência que também tem apenas uma base militar fora do seu território e que se encontra também aí na região do Djibouti é a Itália. A Itália tem a base italiana de suporte, que foi inaugurada em 2013, sendo a primeira base militar dos italianos fora do território nacional depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira vez que eles instalaram algum tipo de base militar fora da própria Itália foi em 2013, com a instalação dessa base no Djibouti, ali no Chifre da África, né? E ela é voltada a ações anti-pirataria e ao treinamento de forças policiais da Somália, ali próximos. Então tem a característica de que essa base da Itália ela está mais próxima da fronteira com a Somália do que da capital, né, que é a cidade do Djibouti. Ela é a única base militar italiana, sendo que o engajamento em outras regiões do exército italiano, como na guerra do Afeganistão, operações do norte da África, são realizadas não com bases e sim com tropas. Um grande problema que essa base enfrenta recentemente é a necessidade que a Itália vem sentindo de reduzir os seus gastos com relação a operações militares no exterior, devido às crises, sucessivas crises que desde a época da crise de 2008 vem se abatendo sobre o país de forma bem significativa. Ainda assim, o governo italiano justifica a existência dessa base no Djibouti como uma das formas principais de combater a imigração ilegal
para a Itália a partir de uma base no continente africano. Então a gente enxerga aí também uma securitização da imigração, né, ou seja, transformar a imigração em tema de segurança nacional, justificando essas atuações de exceção, essas práticas de exceção ao redor do mundo. O último país que tem bases militares lá no Djibouti é o Japão. E aí tem um caso interessante, porque o Japão, teoricamente, não tem forças armadas. O Japão, devido à sua excepcionalidade como perdedor da Segunda Guerra Mundial, assim como a Alemanha, não pôde, nas suas constituições, estabelecer forças armadas. O Japão tem uma força de autodefesa, ou seja, constituída por militares, mas que não podem atuar como exércitos, como forças armadas de fato. E essas forças de autodefesa têm uma base no Djibouti, inaugurada em 2011, como parte de um esforço do norte geopolítico global, o que envolve também a China, envolve também a Rússia, de combater a pirataria na região após a crise de 2008, devido a esse intenso fluxo de comércio que acontece entre a Ásia e a Europa, ali justamente naquela região. A partir de 2017, o governo do Japão e do Djibouti começaram negociações para expansão dessa base, cujo foco principal em operações de resgate da marinha mercante. Esse vídeo ele foi um pouco mais informativo, mas ele cabe para a gente refletir hoje em dia a respeito de alterações importantes nos fluxos que a gente está sentindo de comércio internacional. Porque a presença de tantas tropas internacionais num território tão pequeno como o território do Djibouti significa uma prioritização dos países ao redor do mundo da colocação de tropas suas próprias em regiões sensíveis e importantes, por exemplo, para a manutenção da sua economia. Isso é uma mudança bem importante da década de 90 e dos anos 2000, do começo desse século, por exemplo, em que a Marinha dos Estados Unidos promovia e protegia as marinhas mercantes de outros países ao redor do mundo. E esse processo é um processo que provavelmente a gente está enxergando agora de forma bem significativa, não apenas entre China e Estados Unidos, mas também envolvendo investimentos de outros países, como França, Alemanha, o Reino Unido agora nesse período de Britânia Global, que a gente também já debateu aqui no canal, de proverem essa segurança para a marinha mercante dos seus países e de outros países envolvidos também. Aquela região do Chifre da África ela é bem importante como ponto de tensão, justamente por ser um dos pontos que envolvem não apenas conflitos armados, que envolvem diferentes países ali da região, mas também esses fluxos geoeconômicos muito importantes, o que tornam países pequenos, como o próprio Djibouti, uma região muito estratégica e de atenção por parte dessas grandes potências militares. Só para a gente ter uma ideia, eu passei o valor que os Estados Unidos pagam ao governo do Djibouti por ano em razão dessa base, Então os Estados Unidos são quem mais paga, eles pagam 63 milhões de dólares por ano, e segundo dados que eu consegui alcançar, a França e o Japão pagam 30 milhões de dólares pelo direito de utilizar essas bases, e a China paga cerca de 20 milhões de dólares. Então a gente percebe aqui um volume bem importante, já que, de acordo com esses dados, 5% do produto interno bruto do Djibouti foi composto, por os dados disponíveis em 2017, por esses pagamentos de outras potências pelo uso do seu território. Então trata-se de uma questão importante, interessante, as formas diferentes de uso e principalmente o fato de que o Djibouti é a grande base de utilização de drones dos Estados Unidos, que são utilizados também no Oriente Médio e até no Irã. Então acho que são alguns aspectos importantes para a gente perceber essas tendências de alteração aí que estão acontecendo mais recentemente. Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, dica, sugestão, coloca aqui nos comentários. A gente vai adorar ler. A gente pede desculpas, às vezes eu não consigo responder com muita agilidade, mas a gente sempre está anotando as ideias de vocês aqui também, tá bom? Um abraço e bom final de semana.